Olá, boa noite. A gente começa agora mais um AlexCast, que é o nosso podcast para debater assuntos da cidade. Nesse episódio, a gente vai falar sobre segurança, trânsito e defesa civil com Alex Salvador, pré-candidato a prefeito, e o convidado, o Coronel Elton Baião, que é militar da reserva. Alex, boa noite. Novamente, um prazer estar aqui com você. Oi, Raquel, boa noite a todos vocês. Boa noite ao nosso convidado, Coronel Baião. Coronel Baião, eu quero falar para a população porque as pessoas, muita gente conhece o Coronel Baião, mas eu gostaria de decifrar, de falar o que é o Coronel Baião, a experiência que ele tem na área pública, de segurança pública, de segurança na área civil, de segurança, como todo mundo conhece aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Segurança, o que é uma segurança? Segurança de barragem, segurança de enchente, segurança de incêndio, essa coisa toda de desmoronamento, que ele também tem uma vasta experiência, e no trânsito, que é hoje o principal gargalo da cidade, que é o trânsito, que infelizmente está muito mal, fácil de resolver, mas infelizmente está muito mal. Então, Coronel Baião, tem uma experiência de 37 anos, eu acredito que seja suficiente para entender bastante, nos ensinar, claro, e também é morador de Itabirito, já há bastante tempo, e está aqui para colaborar. Aqui não tem nada, nós não estamos falando aqui nada de possível cargo, disso, daquilo outro, nada. Simplesmente para ajudar e dar a opinião dele. Inclusive, essa opinião dele, para quem quiser, às vezes tem gente até que está lá no poder, que se quiser, pega a opinião dele e tenta colocar em prática. Já devia ter colocado há muito tempo, mas pode colocar ainda. Então a gente está aqui, Coronel, te agradecer e a boa vontade de estar atendendo o nosso convite, E vamos lá, vamos falar de segurança pública no geral, ok? Tá certo, Alex. Boa noite a você, Raquel, para nós também é um prazer, Isso é bondade sua. Na verdade, a gente tem um pequeno conhecimento, A gente, à medida que vai lidando nessa área com a complexidade, eu falo que segurança pública e defesa civil e trânsito, ela guarda muita similitude com a área de saúde, Então, todo mundo percebe quando a coisa não anda bem e que isso traz reflexo para a cidade, Então, a gente, esse bate-papo nosso aqui, para qualquer pessoa que se interessar, nós estamos num momento de discussão, de construção de novos caminhos para Itabirito a partir de 2025, Então, quem vier a ser prefeito, quem vier a ocupar função pública, como você disse, a gente não tem preocupação de cargo, porque a gente já tem um cargo vitalício, Exatamente, que é coronel da reserva. A gente está aqui para somar, para ajudar Itabirito, a achar soluções nessas áreas que são complexas e, ao mesmo tempo, são fáceis. Depende da pessoa querer fazer. Segurança pública, defesa civil, essa questão do trânsito, tem como fazer sim. Nós temos experiências exitosas no mundo inteiro. Basta o governante que estiver à frente da prefeitura, que ele tenha vontade de fazer aquilo que precisa ser feito. Ok. Vamos lá, Raquel? Vamos, Você tem algumas perguntas para nós? Então, vamos começar. Principalmente coronel, mas eu Com certeza. vou dar meus pitacos também por causa da experiência, pô. E como, Experiência é fundamental, claro. Bom, então, começar até sobre o que o coronel falou, que tem muita coisa que pode ser feita, e pegando até um gancho no seu comecinho, ideias que as pessoas podem utilizar, tanto quem está no poder ou quem vem em 2025. Eu queria saber, vocês dois, o que pode ser feito para o cidadão se sentir protegido em termos de novidade com questão de segurança, abrangendo todos os pontos da cidade, desde o centro, bairros mais afastados e os distritos. Em termos de novidade, o que pode ser implementado, até se pegar referências de outras cidades, outros estados. Bom, eu tenho aqui uma ideia, e claro que ela tem que ser polida, e está aí o coronel que pode nos ajudar nisso, mas eu já tinha falado, inclusive, algumas vezes, que é o seguinte, que é a descentralização da segurança. Como que é a descentralização da segurança? Postos policiais em várias regiões da cidade. Porque a questão de segurança não é só você fazer a segurança prendendo o marginal, prendendo quem está cometendo algum delito, não.
é dar a sensação de segurança para a população. Isso já ajuda muito. Ajuda muito. Ah, mas isso... Então você tá, é uma nuvem de fumaça. Não é isso que a gente está falando. Mas aquela sensação é muito importante. Né? Tem gente com problema, eu conheço pessoas em Itabirito, não só em Itabirito, como em vários outros lugares, que têm problemas, inclusive psicológicos, por essa questão de segurança. Não sente segurança em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se ela estiver dentro da casa dela, fechada, com cachorro, com tudo, com alarme, com câmera, ela ainda tem problema. Então, essa questão da polícia estar perto da população é muito importante. Entendo eu, que essa descentralização é interessante. Eu já vi em algumas cidades, prefeitos, amigos nossos, inclusive, que já comentaram sobre isso. Eu acho muito interessante. Queria saber, inclusive, a opinião do coronel, porque ele tem mais experiência, ainda mais se tratando de Belo Horizonte, né? Alex, o caminho, quando se fala de segurança, e se você fala sensação de segurança, nós temos um sociólogo que chama Emile Durkheim, que ele estudou o crime em si. Então isso serviu de base já na década de 90 em Nova York para fazer aquela que todo mundo conheceu, que foi a tolerância zero. Foi muito famoso, que é combater o crime rua a rua, bairro a bairro. Então essas vertentes ficou conhecido como polícia comunitária e é isso mesmo, é descentralizar. Isso passa pelo seguinte aspecto, só existe crime por causa de 3 fatores. Por que o cidadão se sente inseguro? Porque o crime ele ocorre tendo 3 variáveis. Você tem o cidadão infrator, que no mundo todo sempre tem a pessoa disposta a delinquir, você pode ressocializar, pode entregar o sistema, isso vai continuar, isso é da condição humana. Não existe sociedade sem crime. O que a gente pode, o que o poder público pode, é manter isso sob controle. Então você tem um cidadão infrator, você tem a vítima em potencial, né, e seja ela aí a pessoa ou o patrimônio dela, aí você tem o terceiro fator, que é a polícia, que é a segurança. Então, essa sensação de estar inseguro, ela é maior ou menor a partir do momento que a gente tenha instrumentos que possibilite ao cidadão sentir-se mais seguro. Isso, Alex, se faz a partir de uma política de segurança pública. Nós não temos, infelizmente, você colocou, né? A gente já mora aqui na cidade já há bastante tempo, quase 30 anos, né? E a gente tem oferecido uma forma de conseguir que a gente tenha uma política sistêmica que consiga abranger a segurança pública não só no centro da cidade, nos bairros mais próximos. Nós temos que conseguir chegar com segurança pública lá no Ribeirão do Eixo, lá na Água Limpa, lá no Acuruí, lá no São Gonçalo, lá no São Geraldo, no Bela Vista, no Mazagão. E isso só se faz com políticas e com estratégias. O grande problema da cidade que eu vejo, Alex, é porque nós não temos estratégias definidas para fazer isso. E isso se constrói com toda a sociedade. Não é só o poder público, não é só a Guarda Municipal, não é só a polícia, não é só o bombeiro, não é só a Polícia Civil, a Polícia Penal, não é só o Ministério Público, não. São todos. A gente tem parte em cidades do primeiro mundo, né? E as pessoas escolheram, os cidadãos moram na cidade. Quem é cobrado é o prefeito, é o vereador. Então a solução, ela parte para essa construção de uma política de segurança pública sistêmica. E a gente precisa estruturar um conselho, um órgão municipal que, independente de quem esteja à frente, que ele seja regulador, que essas políticas não se percam. Entendi, nós não podemos ficar, você ontem, na sua fala, né, no seu podcast, né, ontem foi na live que você fez, você foi muito feliz. Ontem não, semana passada. Semana passada. Mas a live que você citou, você falou a questão da saúde. Então, você vai sempre associar a saúde com segurança, porque nós estamos falando de vida. Uma segurança ineficiente, uma saúde ineficiente, vida se perde. Então, a gente não pode, a cada 4 anos, começar do zero. Então, a gente precisa dar continuidade. Dar continuidade. Independente de quem esteja à frente, aquilo tem que ser dado. Isso são coisas, são estruturantes. E você só consegue fazer isso quando você estabelece políticas públicas. Não é inventar, não. É fazer o arroz com feijão. É o que está dando certo no mundo. Mas, para isso, você tem que ter conhecimento estratégico. Você tem que saber o que tem que fazer. Para você convencer a sociedade a investir recursos nisso, não em coisa que eu acho que é certo.
em coisa que é duradoura, que vai atender o cidadão, principalmente o cidadão de bem. Entendi. Então, o caminho é esse mesmo, é descentralizar, mas como isso descentralizar? O que fazer? A gente precisa de uma palavra que chama profissionalizar a segurança pública. E o município, Itabirito também não é diferente, ele não conseguiu profissionalizar a segurança pública. Você não vê, na maioria das vezes, se fala em integração, mas você, na prática, você não vê ações integradas que redundam em benefício para o cidadão. Então, nós precisamos construir a partir de uma estrutura, né? É preciso estruturar um órgão municipal, né? Independente se tenha a secretaria, o órgão COP, né? Que aí ele é vinculado ao prefeito, mas você tem que ter um órgão consultivo. Nós não podemos começar do zero a cada 4 anos, porque ele é regulador disso. É verdade. Porque, senão, nós estamos julgando recurso público fora. Eu falei, a gente falava, eu fiz uma entrevista com o pastor Anderson no Sou Notícia, eu falei isso, né? Que a gente fazer segurança pública, Alex, é como fazer um bolo. Você precisa de farinha, você precisa de óleo, você precisa de ovos, precisa de fermento. Então, um ingrediente sozinho não faz. E você sabe o que acontece? Nós pegamos na cidade hoje alguma experiência, eu pego uma experiência lá em São Paulo e vou executar aqui. Mas aquela experiência já está superada, já mostrou que para o caso não... Então a gente precisa, você citou, né, o caso do Volney, muito feliz na área de saúde. Por quê? Porque ele colocou, fez ações, intervenções que eram necessárias. Não é que eu quero, não é o que precisa ser feito. Então, para a gente conseguir o caminho passa, você tem razão nisso, né? Polícia comunitária e descentralizar. Mas como fazer isso aí? Você precisa construir essas estratégias, né, para fazer isso, que você consiga atender com o recurso que você tem, porque o recurso é finito, né? Então, a gente tem que priorizar, a gente tem que primeiro fazer o arroz com feijão. O problema é que na segurança pública, Alex, das cidades, e aqui não é diferente, querem fazer o churrasco. Então, se você quer fazer o churrasco, mas e o arroz com feijão todo dia? Você vai, faz a compra, faz churrasco 2, 3 dias, e o restante do mês? É verdade. Então, a gente precisa construir essas estratégias, né, de forma que ela contemple todas as regiões da cidade. Beleza. Bom, continuando sobre segurança, Obrigado. Eu queria que vocês falassem sobre a atuação da Guarda Municipal e o que pode ser melhorado, se vocês veem alguma diferença do passado da Guarda com a atuação que está sendo realizada, que está sendo feita agora. Bom, veja bem, até pela experiência que nós adquirimos ao longo desse tempo aí de vida pública, né? A Guarda Municipal, a primeira coisa que precisa, como qualquer outro funcionário público, ele precisa de motivação. Se ele não tiver motivação, ele não vai prestar um bom serviço. Mesmo se ele tiver aquela tarefa que ele tem que fazer todo dia, mesmo se ele tiver o comandante, ele não vai ter. Então, é preciso ter motivação. E motivação não é só dinheiro no bolso. A gente tem que entender isso. Não é só dinheiro no bolso. Claro que o dinheiro é o principal, não adianta. Todo mundo fala que não, mas é o principal. É uma hipocrisia danada, às vezes as pessoas falam assim, não, eu amo minha profissão, não sei o quê, ppp, papapá, mas você vive de quê? De vento? Amor, entendeu? Não, você tem que ter a motivação. Tem que ser bem pago, tem que ser pago em dia, né? Agora, tem que ter a motivação que a gente fala ali, é aquele tete-a-tete, conversando, participando, né? Sendo mais amigo, né? Disciplina tem que ter em qualquer lugar. Em qualquer lugar, dentro da casa da gente, certo? Numa guarda municipal, numa polícia civil, numa polícia militar, na população, a gente tem que procurar estar sempre ali falando, porque se a gente está sempre mostrando o que é a disciplina, cobrando a questão da disciplina, principalmente de trânsito, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né? Mas você tem que ter, acima disso tudo, você tem que ter motivação, principalmente para quem tem o poder de cobrar, de ajudar, né? E de controlar, de tomar conta, né? Pelo palavreado mais fácil, do patrimônio público, que é a função principal da Guarda Municipal. A função principal da Guarda Municipal não é sair procurando ladrão para aqui, para ali, corre para cá e para lá, não, que eles não são, inclusive, nem treinados para isso, né? A principal função deles, claro que a colaboração dele, a integração deles com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, tem que ter. A gente sabe que tem que ter. E colabora muito.
Mas e a questão do trânsito? E a segurança no trânsito? E a segurança do patrimônio público? Que algumas vezes a gente vê essa depredação aí, né, esse vandalismo que tem, não é só aqui, são em todos os lugares, é a função deles. Então eles têm que ficar mais motivados, né? Eles têm que conversar mais, o prefeito tem que ir lá mais, tem que saber o que eles precisam, o que tem que modificar no estatuto. Ah, não, e ainda tem um detalhe, essa questão de estatuto, assim como qualquer lei, eu já falei isso inclusive em live e tudo, a gente tem que estar sempre fazendo uma reciclagem em cima disso e adaptando aos dias atuais, né? Fazendo emendas nas leis, como nós fizemos reforma. Isso aqui é uma coisa tão importante, por exemplo, igual a reforma do plano diretor que nós fizemos, né? E que deu tão certo, só tem que cumprir. Se tiver lei para não cumprir, não precisa ter lei. Tem que cumprir lei. É igual eu falo de meio ambiente. Ah, as leis ambientais, elas são rigorosíssimas. Só que é o seguinte, não se cumpre. Não. Né? Então, não adianta. Se você fizer cumprir, é interessante. Então, o que eu penso da Guarda Municipal, ela é composta de grandes policiais, entendeu? Do policial, do guarda municipal, né? Todos fizeram concurso, todos, a gente não consegue unanimidade. Mas se eu falar para você que na Guarda Municipal eu, por exemplo, tinha pouquíssimas reclamações quando eu estava lá, agora tinha motivação, né? O próprio secretário era um cara entusiasmado com a Guarda Municipal, com aquele serviço da Guarda Municipal. Eu lembro perfeitamente do Luque, né, que é inclusive hoje é o assessor jurídico nosso aí dessa pré-campanha, um grande colaborador. O Luque estava aí de madrugada, em Julifesta, estava junto com a Guarda para motivar, né, para olhar, para dar segurança, para dar tranquilidade. A Guarda muitas vezes chamava a polícia, ó, tem um problema aqui, vem cá rápido e tal. A polícia, às vezes, essa comunicação da polícia militar com a Guarda Municipal, às vezes era muito mais rápida, né? E eles davam muito mais, porque ali não tinha nada de trote, isso e daquilo, era a Guarda Municipal que estava ligando para eles. Então era muito mais fácil, mais rápido eles atenderem, porque quando a Guarda chama é porque realmente tem alguma coisa que depende da Polícia Militar. Então esse entrosamento era muito, muito bacana. Inclusive, caindo o número de ocorrências, estava funcionando tão legal, estava funcionando tão bem, que eu não estou falando da boca para fora, é estatística, é número, entendeu? É número. Caiu bastante o número de ocorrências naquela ocasião, que era a polícia que era comandada pelo grande amigo, competente, né, corajoso, destemido, hoje tenente-coronel Glaucio, né, que está inclusive fora da cidade, mas ainda vem colaborando com a gente, né, vem dando as opiniões dele, é um cara que eu considero um grande amigo. Então, funciona dessa forma. E aí, coronel, eu gostaria também de saber a sua opinião, porque pode divergir da minha, né? E pela experiência que você tem, serve até para a gente aprender, né? De repente tem alguma coisa que eu falei que está errado aqui, mas eu penso dessa maneira. Mas você pode vir, inclusive, pincelando, falando assim, Alex, não, eu acho que tem que funcionar assim, e a gente tem que respeitar, guardar isso, né? Guardar essas opiniões, entendeu? E o próximo prefeito, evidentemente, colocar em prática. Né? Alex, a questão da Guarda Municipal é uma conquista, né, para Itabirito, para regiões, né, onde nem todos os municípios do estado conseguem ter pelo custo. Né? Itabirito vive um momento ímpar, né, de recursos, e a gente tem que aproveitar os profissionais da Guarda, são pessoas concursadas, motivadas, né? Foi aquilo que eu te falei, a questão da Guarda, ela tem lá a atribuição inicial dela constitucional, né, que é isso que você colocou, mas existe uma lei federal que acrescentou algumas coisas que ela possa vir estar fazendo em colaboração, né, com o Sistema Único de Segurança Pública, né? E a gente precisa, Alex, o seguinte, sentar e estruturar esse sistema que eu te falei, sistema de segurança pública. O que não pode ter é retrabalho. Horas você tem dois fazendo a mesma coisa, horas você não tem ninguém. É a continuidade. Então essa integração, ela tem que se passar a partir de uma profissionalização. O guarda municipal, o policial militar, o policial civil, o policial penal, o agente socioeducativo, qualquer uma dessas pessoas, eles são vocacionados. Dificilmente você vai encontrar um guarda municipal, um policial civil, policial militar que não seja. O que a gente precisa é dar essas condições, né? Igual você falou, dar as condições. O que é que precisa? Qual que é a necessidade do sistema municipal de segurança pública? Né? Dentro do SUS,
Aqui no município nós vamos construir o quê? Aí nós vamos trazer o guarda municipal para dar essa colaboração de forma integrada, certo? Então você está certo, só que a questão do patrimônio, né, que a gente coloca a guarda, a questão do patrimônio. O patrimônio é uma das coisas que ele vai ajudar, mas hoje a guarda municipal, ela já contribui muito também com algumas coisas da segurança pública. O que não pode acontecer, claro, é isso estar de forma desassociada, concorrente, né? Isso que não pode. Isso aqui dificulta, aí nós temos perda de recursos, né? O cidadão, às vezes você tem 2 para atender uma coisa e hora não tem nenhum para atender. Então essa construção, Alex, eu acho mais importante do que fazer é como fazer. Ou seja, a gente tem que ter o próximo prefeito, né? A gente fala assim, mas quem vier à frente da cidade, ele tem que ter essa visão que é recurso público. Não interessa se o funcionário é do município, do estado ou da União. O que quer o cidadão é que ele tenha segurança. Né? Essa divisão são para os técnicos, somos técnicos, né, que temos conhecimento, é que nós vamos colocar cada coisa no seu porta-coisa. Mas o que falta ao município? Falta alguém que tenha capacidade de construir essa estratégia, que consiga motivar o guarda municipal, como você muito bem falou. Né? Não é só o salário é importante. Ele é importante para o guarda municipal, para o policial civil, para o policial militar, para o policial penal. Mas principalmente os bombeiros, né? Os bombeiros, aí os bombeiros, tanto o bombeiro militar, né, que foi um avanço, a gente aqui cobrou e finalmente eles já tinham uma expansão do bombeiro militar, hoje eles trabalham integrado com a Brigada Municipal. Então a gente precisa ter essa integração na segurança pública, Alex, para que o cidadão, que é o destinatário do serviço, ele seja contemplado. Esse ajuste ele é técnico, até onde vai a corrida de bastão. Ou seja, até aqui eu vou, daqui para... Mas isso tem que estar em sintonia. O desafio que a gente tem na cidade, que foi o que eu te falei, que tentarmos construir um sistema, um Conselho Municipal de Segurança e Defesa Civil e de Trânsito, que eles vão ser os guardiães do que foi construído. O que falta na cidade, o que falta nos municípios é isso. Porque chega um, quer fazer isso. Chega outro, quer fazer isso. E o recurso público jogado fora. É verdade. E às vezes você, com muito pouco menos recurso, e eu acredito nisso, tá, Alex? A gente tem experiência, nós comandamos algumas regiões, aí eu falando da minha função enquanto gestor de segurança pública em Belo Horizonte, né? Não com muito recurso, mas com o profissional motivado e com a estratégia certa, você consegue o resultado. E é o que eu penso, é o profissional motivado. Ele precisa estar motivado e com a estratégia certa. A estratégia certa, ele vai se sentir desvalorizado. Porque qual que é a valorização dele? Você pagou o guarda municipal aquilo que tem que ser pago e ele foi reconhecido pelo cidadão o que ele está fazendo, a cidade ganha. Então, isso é importante ele entender, né, que o serviço ele tem um conhecimento, mas o destinatário do que ele faz não é a instituição. A instituição ela tem a consequência, o reconhecimento da guarda. Mas o destinatário do serviço dele é o cidadão, é o contribuinte. Ele e seu patrimônio. Então, os esforços que nós temos na cidade têm que ser canalizados para isso. As estratégias têm que ser construídas para isso. E, infelizmente, essa questão da integração, ela ainda peca um pouco. Isso que é o dificultador. Que, às vezes, como ela não é coisa, aí se perde um pouco. Você vê o guarda municipal, às vezes, né, não é só em Itabirito, não, em outras cidades, ele às vezes fica fragilizado, ele tem que toda hora provar se ele é, se não é, o policial militar. Então, essa integração, tendo um guarda-chuva, o apoio do quem for o prefeito, né, mostrando que ele vai dar esse apoio, que ele vai reconhecer, que vai fazer o que... Consequentemente, ele vai ter a valorização que ele precisa, mas ele vai ter o principal reconhecimento, que é do cidadão. É do cidadão. Sentir essa harmonia nós conseguimos, em determinado período da nossa administração, nós conseguimos fazer, sabe? Uhum. Foi muito interessante e funcionou. Mas ela funciona muito, você me permite é que a gente chama em ocorrências de repressão. Aí funciona. Na prevenção, se tem muita resistência ainda. É aquilo que eu te falei, o cidadão, o profissional, ele ainda tem dificuldade de entender aquele tripé. Polícia, ou segurança, ou guarda, o patrimônio, ou o cidadão e o cidadão infrator. Primeiro nós cuidamos do cidadão de bem, das pessoas de bem, das coisas. Depois é que nós vamos. Então, infelizmente, Alex, nós tivemos a oportunidade de comandar a região central de Belo Horizonte, reduzir os indicadores à década de 80. O que nós fizemos? Nós mostramos para o cidadão que a gente tem, sim, existe determinado que a
A polícia, né, ela é dividida em segmentos. Existe determinado segmento que vai cuidar das ocorrências mais complexas, existe as outras que vão cuidar das questões de trânsito, existe mas o principal é aquilo que vai cuidar do cidadão do dia a dia, que é a maioria, nós somos a maioria. Nós somos o cidadão de bem, é a maioria. Claro, o cidadão infrator. Então, as nossas ações, seja na área de segurança, e depois a Raquel vai falar também na área de trânsito, né, elas têm que se voltar para as pessoas de bem, primeiro. Né? Então, essa questão, você está correto, sim, no que você está colocando, mas a gente tem que evoluir para mostrar para ele que cuidar do cidadão de bem, seja lá na porta da escola, seja na praça, seja no trânsito, é o importante. Porque isso é feito assim no mundo inteiro. Né? Não é demérito, a gente só não tem mérito enquanto guarda municipal, a gente fala que você tiver com a faca na boca, não. A gente, quando está cuidando, atendendo aquela senhora idosa, aquela criança e tudo, nós estamos fazendo a segurança pública verdadeira, que é para a pessoa de bem. Da segurança, demonstrar segurança, né? Dar segurança para o cidadão, indiferente se é... Eu posso te dar um exemplo, me faltou aqui? Claro. Quando eu comandei, a gente fica, não é saudosista, não, mas é porque a gente sempre pautou pela questão técnica. Quando você falou a questão do Valnei, a gente sempre, como a gente tem uma certa vivência, não basta você fazer a segurança e falar que reduziu a criminalidade. Isso tem que ser perceptível para o cliente, que é o cidadão. Claro. Ah, eu fiz isso, aquilo, mas o cidadão está satisfeito? Ele nota, né, coronel? Hein? Ele nota. Sim, mas aí o que nós fizemos? Vou te dar um exemplo. Ele sente mais seguro, né? Quando ele vê a polícia perto, quando ele vê a Guarda Municipal integrada, um ajudando o outro, como aconteceu, e cai o número de ocorrência, é notório. De vez em quando dava umas marés, sabe? De vez em quando dava uma maré aí de assalto, não sei o quê, tal, mas não era contínuo. Sim. Você entendeu? Infelizmente, hoje está acontecendo, está sendo contínuo isso. Não está aquela coisa assim, roubaram e não. Hoje rouba aqui, assalta ali, faz não sei o quê, tráfico aqui, tráfico ali. Então isso tem que ser, acabar sem chance. Não tem. Acabar sem chance, mas diminuir. Diminuir é o que a gente quer. É o que a gente Aí eu estou te falando isso. Como é que a gente... Estou te dando um exemplo. Então, quando nós implementamos uma série de estratégias, né, que a gente fala, que a gente acredita nisso, é metodologia, tem meta, estratégia. Né, é preto no branco. Você tem que chegar, tem que aferir se você está. Aí, depois que nós aferimos que essa criminalidade estava sob controle, que atingiu os objetivos pelas intervenções, o que nós fizemos? Nós fomos e é o que precisa ser feito. Você tem que ser colocado à prova. Como é que você é colocado à prova se o sistema funciona ou não? Nós fomos à Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e solicitamos, Raquel, aos pesquisadores que fizessem uma pesquisa em Itabirito, Ouro Preto e Mariana sobre se aquelas estratégias, aquilo que foi feito, e naquela época, né, eu estou só exemplificando, né, a ação nossa era só sobre um laço, que era sobre a polícia, que a gente comandava, a Polícia Militar. Mas isso vale também para o sistema todo, se ele funciona ou não. Ela distribuiu para os estudantes, né, eu não lembro qual área, né, para que fizesse dentro do currículo deles uma pesquisa de campo. Entendi. Se eles efetivamente se sentiam mais seguros ou não, essas ações todas. Isso foi depois, retratou que o que está sendo feito cientificamente foi comprovado pelos pesquisadores que, vamos supor, a segurança era na época, antes, era o terceiro maior problema. Ele passou para o quinto em termos de demanda. Bom, sobre a Guarda Civil ainda, no ano passado, até com a reforma administrativa, teve muita polêmica, muito debate e manifestações sobre a questão do armamento dos profissionais, o que não ocorreu aqui em Itabirito. Inclusive, na época, diante daquele negócio que ficou bem tumultuado, teve uma decisão do antigo secretário de Segurança de paralisar as atividades dos guardas municipais às 10 horas da noite e deu uma sensação de insegurança muito grande na população. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam dessa questão do armamento para os guardas municipais. Bom, veja bem, a minha opinião sobre essa questão do armamento primeiramente, tem que ter preparo. Se eles tiverem preparo, eu acho que não tem problema algum, mas tem que ser preparado. Não é chegar de um mês para o outro, né, ou de um semestre para o outro, e meter arma em todo mundo, e fuzil, e não sei o quê. Não funciona. Essa é a minha opinião. Agora, eu prefiro deixar, né, eu falo que prefeito... Se você for prefeito, né? Se você for candidato, tem que ser pré-candidato. Não, eu estou dando uma opinião minha aqui. Não é como cidadão, não é como prefeito, absolutamente igual. Eu sou pré-candidato, né? Mas eu prefiro
né, que um especialista, mas eu falo muito, coronel, que prefeito, ele não precisa ser policial, né? Ele não precisa ser advogado, ele não precisa ser médico, ele não precisa ser engenheiro, ele não precisa ser, eu brinco aqui, não precisa ser piloto de avião, enfim, ele tem que saber o que a população precisa. É isso que ele tem que saber. Na área de segurança, peraí, então é o seguinte, eu vou chamar quem entende para poder estar na área de segurança. Eu vou cobrar dele o que a população me pede. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Lógico que a gente entende um pouco. Lógico que a vivência, a experiência que a gente tem ajuda a administrar, né? Não tem dúvida disso. Não só eu, como qualquer um. Como o próximo prefeito, tem que ter isso. É isso? Tem que ter isso. Mas é muito importante que ele tenha à frente pessoas que conhecem. Então, essa questão do armamento é uma questão polêmica, eu entendo isso, eu não tenho a minha opinião formada sobre isso, eu confesso para vocês que eu não tenho a minha opinião formada sobre isso, né? E não tenho mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque é um caso seríssimo. Né? Não é uma coisa que você vai chegando, não é uma vara de pescar que você dá para o camarada, vai lá e fala assim, pegou, não pegou, você entendeu? Não é dessa forma, entendeu? É uma arma que você está colocando na mão de um homem que é igual a todo mundo, né? Que tem sentimentos, que tem emoção, que tem, às vezes, algum descontrole, que é normal, qualquer um de nós tem. E aí colocado em situações... Exatamente, né, situações difíceis. Então, acho que isso tem que ser muito estudado, né? Mas não é demorar 5 anos para estudar, para poder falar se pode ou se não pode, não. Né? Precisa saber, tem que ter a opinião da própria guarda. Você não pode chegar e obrigar o cara a fazer, não, eu quero, não. Você tem que ter a opinião da própria guarda, eles também têm que querer. Você está entendendo? Porque senão não adianta. Senão não adianta. Isso tem que ser como é que fala? Não é acordo, né? Isso tem que ser... Uma construção. Uma construção, a palavra certa é essa, uma construção principalmente entre o poder público, com os guardas municipais, com o comandante e até mesmo a população. Né? Nós não vamos falar aqui, nós vamos ficar pedindo, nós não vamos fazer plebiscito para isso. Né? Também não tem necessidade. Mas você tem que pedir opiniões, né? Alguns conselhos, não é isso? Para a gente chegar então nisso. Agora, igual eu estou te falando, isso não é coisa para 5 anos, não, é coisa para 5 meses. 5 meses que eu falo é o seguinte, ou até menos do que isso, para a gente definir se vai ou não acontecer isso. Se vai acontecer, aí sim, aí é um processo para o guarda municipal saber que ele está com uma arma, né, e como que ele tem que fazer para usar aquela arma. Né? Usar que eu falo, não é usar atirando, matando, não. É usar aquela arma, ele vai estar com ela na cintura ali, ele tem que saber o motivo, ele tem que ser preparado para isso. E aí, coronel que entende, pode dar as dicas, né? E o direcionamento que eu falo é o seguinte, para essa opinião. Pois é, Alex, essa questão, e a gente tem que ressaltar, né? Igual você está sempre falando, a questão do que você é pré-candidato, né? E a gente está falando também que quando a gente fala como conhecedor da área, né? E a gente não deixa bem claro para as pessoas que vão te ouvir, né? A gente não está falando em nome da Polícia Militar, porque a Polícia Militar, ela tem aqui na região, tem um comandante, né? Tem um comandante regional. Nós somos um militar da reserva, né? Da reserva altiva, a gente tem um conhecimento técnico, a gente tem autonomia para falar sobre isso. A gente não fala, só quero ressaltar isso, não é em nome da instituição Polícia Militar, claro, deixa bem porque claro eu isso. estou na reserva, então aqui tem um comandante, né? Então ele tem um posicionamento dele. Mas a questão técnica que gira em torno disso é o seguinte, eu particularmente, como você mesmo colocou, né, eu tenho 37 anos de vivência nisso. Eu vou te dar um exemplo simples para a população também refletir. Tudo depende da construção daquele sistema de segurança que nós falamos. Você primeiro constrói o que você quer e depois você vai condicionando. Mas sem demora, né? Isso é coisa para ontem, como você disse, porque já existe coisa, já existe essa estrutura no mundo inteiro que funciona, é só trazer para cá. Agora, a questão do armamento da guarda, eu particularmente, com o devido treinamento, com o acompanhamento, com os órgãos de correção, com o que tem que seguir a legislação, não vejo problema nenhum. Por quê? Desde que você tenha pessoa técnica e seja construído aquele sistema que fiscaliza. Eu vou te dar um exemplo. Você chega com uma situação diferente. Todos nós vamos no banco. Nós não vamos no banco? Você tem lá um
um agente de líquido armado, com arma de 38. Todo mundo vai lá no banco. Ele tem uma responsabilidade, ele tem uma ação ali definida, tem treinamento, tem tudo. Então, o guarda municipal, que muitas das vezes moram, ele cumpre a função dele aqui, né, atuando no dia a dia, você pensa bem, vai embora para casa e não tem o armamento dele. Então, a gente precisa, eu acho que a cidade, aí já dando uma opinião, né, para o próximo prefeito, como você falou, nós já estamos atrasados nesse processo. É só mesmo avaliar do corpo da guarda, porque tem quem entrou na guarda há muito tempo, tem gente com 15 anos, 16, 17 anos, até mais, né? Se eu não me engano, né? Na guarda de Itabirito. Então, ele entrou numa situação que a gente tem que verificar a questão do acompanhamento psicológico. Tem todo um critério técnico, acompanhamento psicológico, se a pessoa, né? Se ela dá, que ela entrou para não, naquele momento. E tem outras que mas aí vai ter, pode ser que o uso da arma... Gente, mas nós tivemos na cidade, e eu sou morador da cidade, como você relatou, casos que foram ao conhecimento da justiça, que a pessoa não estava com arma de fogo e teve problema com a justiça. Então não é por aí, é como que nós vamos, aquilo que eu falei, nós temos que mostrar ao guarda municipal que ele vai ser valorizado, assim como o policial, mas que ele tem uma série de responsabilidades. Então, o armamento, Alex, muitas das vezes, né, ele é uma construção, como eu falei, né, não precisa ser para demorar muito, não, porque você já tem os caminhos, você já tem os órgãos, né, as instituições, já tem um processo, já tem cidades que funcionam. Então, eu acho que o guarda municipal, com aquilo que nós achamos, o que eu te falei, né, que tem que construir para que a segurança funcione para todos. Tá? A gente não pode ficar jogando recurso fora. Se eu tenho recurso humano limitado, como é que eu vou limitar a ação desse recurso? Então, eu vou mandar um guarda municipal lá, por exemplo, para atuar lá na Água Limpa. Aí eu tenho que mandar um PM também, que está desarmado. Porque Água Limpa, você conhece bem, ali passa gente do Rio e tudo mais, você entendeu? Então, essa questão da arma, ela com devido treinamento, com a corregedoria, com os órgãos, com todos os mecanismos possíveis, falar de treinamento, essas coisas, isso aí é o óbvio. Então, por isso que você, ou o futuro prefeito, quem quer que venha a ser, ele tem que ter um corpo técnico. Porque o corpo técnico, para ele, é igual o médico. Você fala do médico, quais são os procedimentos. O médico já sabe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. Gente certa no lugar certo. Isso. Aí ele já sabe qual que é o caminho. Mesmo assim, a gente erra ainda. Isso. Agora, erra, mas quando você coloca um médico à frente, ou um médico, ou um profissional de saúde, não ser médico, né, desculpa, na área de saúde, com experiência de gestão pública, você vai ter problema. Mas a capacidade de resolutividade dele é muito maior. É verdade. Agora, quando você coloca lá na área de saúde, na área de segurança, uma pessoa que tem boa vontade, isso aqui, mas não é da rede, do sistema, ele tem muito mais dificuldade. Concordo 100%. Então, essa pauta da Guarda Municipal, Alex, e você, como é um gestor experiente, eu digo a você, eles já estão, a cidade está em falta com eles. Porque eu, como policial, com 37 anos, eu tenho meu armamento, estou na reserva, tenho meu armamento. E eu te falo o seguinte, não queira ninguém usar o armamento, não. Mas se precisar usar, é para você ter e estar treinado. A população não precisa ter medo do guarda municipal estar armado, não. Você tem que saber se quem conduziu o processo tinha conhecimento. E vou te dar um exemplo. É o preparo. Vou te dar um exemplo. As guardas municipais, elas ganharam autonomia por força de legislação, né? E a gente entende isso, é um processo natural. Todo mundo quer crescer, quer ter o espaço dele. Mas a Guarda Municipal, ela começou como embrião das próprias polícias, né? Então, nós temos mecanismos de dar esse apoio. Eles vão começar do zero, não. Nós temos ou guardas municipais próximos que já vivenciaram esse processo, ou instituições próximas que podem ajudar para que o guarda seja armado com segurança e ele atenda. Não precisa a população ficar temendo, não. O guarda municipal treinado, capacitado, armado, ele é bom para ele, dentro daquele ponto que você falou de satisfação, de segurança, porque ele é o servidor, e antes da vida do outro, tem a vida dele também. Claro. Né? Nós da Polícia Militar, nós temos o nosso juramento, mesmo sacrifício da própria vida. Mas eu não quero morrer no meu serviço, não. Claro. Né? Então, a população tem que entender isso aí. É um processo que a cidade já está atrasada nisso aí, do meu ponto de vista, tá? Por questões outras, você não está permitindo que o policial, que o guarda municipal, que ele esteja fazendo a segurança naquilo que for construído, você entendeu, né? Construiu, o guarda municipal, ele vai fazer isso. Essa construção tem que ser definida em conjunto. Tá? Porque você tem a legislação federal, você tem a Constituição, mas tem a necessidade daqui. É muito bonito você ficar olhando lá e aí você chega lá no Mazagão, você precisa de segurança lá. E aí, como é que faz? Então, essa construção, a gente prefere que num tempo, né, tem um tempo mínimo, como você colocou, você foi muito feliz nessa fala,
mas a gente já está atrasado com a Guarda Municipal, não digo todos, né? Porque aí você vai ter que analisar e responder na população, é você, se todos que estão lá têm capacidade. Mas isso aí é um sistema, já existe uma forma de verificar isso. Mas quem tem a capacidade, quem tem a condição técnica, vocês podem ter certeza. Esse sistema que eu defendo que seja construído no município, não é inventar roda, isso existe no mundo todo. Se ele tiver implementado na cidade, o guarda municipal, o sistema vai funcionar e vai ter controle. Agora, os abusos, os excessos, as falhas, já tem um mecanismo de controle aí. E todas elas têm. Todos os órgãos, todas as polícias. Na militar tem, na civil tem. Todo lugar tem. Então, não é você fragilizando o guarda municipal, né? Eu te falo isso, todo mundo dá, Alex, aqui é um testemunho meu, você é político, você como político, você sabe disso que o político ele anseia algumas coisas. E o agente de segurança pública ele anseia algumas coisas. Uma das coisas é a segurança dele. Porque ele precisa estar seguro para gerar segurança para os outros. Bom, então, para finalizar a questão de segurança, e agora a gente entrar em trânsito, teve uma situação, acho que foi ontem, que foi um atropelamento de uma adolescente em frente à escola Queiroz Júnior, e saiu até um comunicado da escola, e parece que a outra escola que está tendo o mesmo problema é a Tibúrcio, sobre motociclistas empinando, que está deixando os pedestres em questão de vulnerabilidade, e entrando na questão que você falou, Coronel, que é a violência no trânsito, né? Então a gente pega os dois assuntos e une em um só. Eu queria saber qual que é a responsabilidade do município nessa questão, porque a Guarda Civil foi notificada sobre isso reiteradas vezes, eu tive acesso a esse comunicado, e a Guarda Civil nada fez, e seria obrigação, né, da Guarda, eles pedindo, principalmente no horário de entrada e saída dos estudantes, e parece que são duas escolas já que estão sofrendo com a mesma coisa. Então eu queria que falasse um pouquinho disso. Perfeitamente. Na realidade, a responsabilidade é toda. Não é uma responsabilidade, a responsabilidade é toda da prefeitura, da administração, que engloba, obviamente, a Guarda Municipal. Né? Então tem que ter. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, claro, que acontece comigo. Um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é poder levar e buscar a minha filha na escola da vovozinha, né? Que é ali em frente à garagem da SV. Um dos maiores prazeres. E um dos maiores estresses que eu tenho também. Você acredita nisso? Por quê? Falta disciplina, falta educação, que eu falo, não é só para as pessoas, para mim não, porque eu também cometo alguma irregularidade, até por distração, né? Às vezes você está... E falta essa instrução, essa educação que a própria guarda tem que estar dando para as pessoas. Só que isso tem que ser uma coisa diária. Quando a guarda municipal está em frente à escola, dificilmente tem problema. E eu presencio isso lá diariamente. Então, se ela estiver lá, né, não é só com a função de punir, não. É com a função de educar. Falar, eu costumo falar, Coronel, claro que os tempos mudaram. Hoje nós temos 30 vezes mais veículos do que há um bom tempo atrás, né, quando eu comprei meu primeiro carro em 1984. Aqui tinha 2 guardas municipais que inclusive são reformados, estão aí, que acho que a cidade deve muito a eles. Um é o Eli, cara fantástico, e o outro é o Valdir. Esses Alex, 2 policiais, né? 2 policiais. Já os militares estão... Eles davam conta de resolver o problema do centro da cidade todo, só os 2. Alex, mas naquele tempo tinha menos carro? Tinha, realmente tinha, mas já tinha problema de trânsito, era proporcional. E eles resolviam, com muita simpatia, puniam inclusive, mas com muita simpatia. Eu lembro que o Eli ficava muito assim, ô primo, chamava os outros de primo, um simpático Eli, né? E disciplinava também, e chamava, e prendia também, né? E rebocava também. Mas ele orienta, ô primo, não, pessoal, aqui ó, tem uma vaga aqui, senhor, faz favor, quebrava. Ô primo, vem cá, olha, ó, tem uma vaga lá na frente, ó, que caminhão tá saindo lá, não sei o quê. Então, isso, lógico, gente, nós estamos em 2024, é uma diferença muito grande, mas tem que ser assim. Eu acho que tem que ser, não é só com o cara fechado e multando, absolutamente. Eu, por exemplo, não concordo com isso. Agora, tudo tem limite, né? Chega numa certa hora
que eu estou estacionando, por exemplo, em frente à corretora de seguro da minha filha, estaciona uma vez, não coloca o rotativo. Né? Estaciona outra, não coloca o rotativo. Entendeu? Você tem um prazo, você tem um limite, você tem um tempo. Tem que ser multado. Né? A gente vê isso muito acontecer em Itabirito. A gente vê hoje vou ser mais direto, uma bagunça no trânsito. Mas bagunça que eu falo assim, uma falta de respeito. Né? Por quê? Porque não tem ninguém orientando, não tem ninguém punindo. Entendeu? Não tem ninguém educando. Então, isso vai continuar acontecendo enquanto não se fizer isso. Não tem outra forma. É isso que eu falo. Lógico que, tecnicamente, o coronel vai explicar para a gente. Mas a prática, eu tenho prática. Inclusive, eu falei na live, né, que nós fizemos semana passada, eu falei o seguinte, gente, deixa eu falar para vocês. Eu tenho certeza que o próximo prefeito, né, de Itabirito, se tiver boa vontade, peito, coragem, ele conserta o trânsito aqui em 6 meses, no máximo em 6 meses, no máximo. Não é essa questão de fazer rua, é fundamental a questão da avenida, que eu já expliquei, inclusive, lá na live, né? Eu cheguei e deixei a parte principal dela pronta, até hoje não saiu do cascudo, você entendeu? Mas, ali da Madeireira do Cascudo, porque isso ajudaria muito, ponto, isso é uma coisa. Mas essa outra, né, que cabe à Guarda Municipal, e não é porque eles não têm capacidade, não, eles têm capacidade, eles já fizeram isso, eles têm condição de fazer isso, eles têm autoridade e autonomia para poder fazer isso. A Guarda está aí para isso. Sim. Agora, tem que ter motivação, tem que ter comando, tem que ter gente que está falando com eles, ô fulano, vamos ficar aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, né, vamos quebrar o galho aqui, vamos fazer isso. É isso que funciona. E esse negócio de quebrar galho que eu estou falando, Virgínia, não é gambiarra, não. É porque, às vezes, acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, claro, acontecia comigo, né, quando eu estava na prefeitura, um sinal perto da loja Elisa estragava, né, e virava aquela bagunça. Às vezes, eu estava passando na hora, ou indo almoçar, ou voltando, não sei, enfim, estava passando ali. Era questão de 5 minutos, eu estava ligando, a Guarda Municipal já estava ali. Era 5 minutos. Eu não estou exagerando, não. Ela já estava ali, com o carro lá com o giroflex, num cantinho lá para também não atrapalhar ninguém, e já tinha 2 guardas municipais, um entrosado com o outro, um apitava para cá, o outro saía, ou às vezes até um mesmo. Tem vários, eu poderia estar citando o nome aqui de vários deles que eu conheço, que davam conta de fazer isso. E isso não tem problema nenhum, isso acontece, o sinal estragar acontece. E é o que você fala muito, Alex, entender a necessidade, não precisar de sempre ficar pedindo a mesma Exatamente, coisa, né? Ainda tem outra coisa, né? Aumentou muito o volume de veículos, claro que aumentou, a gente sabe isso. Então a responsabilidade do poder público, o que é? Facilitar a mobilidade. Com rua aqui, com não sei o quê, estudar para... Mas essa questão de disciplinar, de ajudar, de educar, é função da Guarda. E se ela fizer, já ajuda muito. Agora, tem algumas coisas que tem que ser proibido, né? Carreta dentro da cidade, sem chance. Né? Ônibus dentro da cidade, principalmente ônibus sujo, como a gente está vendo aí dia e noite sem parar, sem chance. Né? Não adianta falar que a gente é sistemático, não. Tem que ser feito. Funcionou lá, entendeu? Naquela ocasião, não. Há pouquinho tempo atrás, quando a gente estava lá, agora tem que funcionar. O próximo tem que fazer. De qualquer maneira, tem que chegar e fazer. Tem que ter atitude. Atitude. É uma das palavras que eu falo muito. Ó, gente, toma atitude. Se ela está certa, procura tomar sempre a atitude certa, inclusive com orientação de quem sabe. Entendeu? Inclusive com orientação de quem sabe. Mas se você tomar uma atitude errada, você volta atrás, vai procurar. O negócio é você tomar atitude. Agora, o pior de tudo é você não tomar atitude, vendo as coisas erradas constantemente e não fazer nada. E só piorando, e só piorando, e só piorando. Então, essa questão da motocicleta, do atropelamento da menina que você está falando aí, não precisava ter acontecido. Não, com certeza. Não precisava. Nós temos... e atropelamento que tem de bicicleta? Também. Nós temos um efetivo da Guarda aqui que tem condição de colocar na porta de todas as escolas que têm um trânsito pesado, como é o caso do ISAP, do Intendente de Câmara, da Escola da Vovozinha, do Natália Donada. Natália Donada, por exemplo, lá no Natália Donada, por exemplo, né, que tem um fluxo violento de carro ali, eu vejo a Guarda Municipal atuando ali constantemente, e você quase não vê nada de indisciplina ali. Por quê? A Guarda Municipal está lá atuando. Só de você ver a guarda, o cidadão já fala assim, peraí, não a guarda está ali, deixa eu esconder o telefone. Entendeu?
Não interessa se você está errado, mas está escondendo o telefone, entendeu? Por quê? Porque tem respeito. Né? E tem respeito. Então, na minha opinião, tem que se fazer dessa forma. Não tem outra maneira, né? E não é de uma forma punitiva, não. Entendeu? Pode ser feito através de uma campanha educacional, evidentemente. O coronel vai falar aí, sabe perfeitamente que pode, né? Mas depois também, né, você fica ali um mês falando, implantando o rotativo. Que, aliás, acabaram com tudo, você não sabe se tem, se não tem, né? O cara vai trabalhar, deixa até caminhão no centro da cidade, igual eu vi, estacionado no lugar de carro. Então, se virou, tá realmente uma bagunça. Então, você tem que chegar e disciplinar. Disciplinou, as pessoas entenderam, todo mundo, inclusive o comércio, o mais prejudicado de todos aqui é o comércio. Aliás, o comércio tem sido prejudicado, não é só com isso, não. O comércio tem sido prejudicado e muito, com várias omissões do poder público, né, para poder ajudar o comércio. Vamos lá, coronel, sua conta. Alex, tudo que você falou é isso mesmo, né? Tem muito a ver com... Estou falando prático. Viu? O prático. Agora, o que a gente precisa entender? Essa atribuição de trânsito, né? Ela tem atribuição concorrente, né? Existem muitas coisas que são do município, sim, algumas coisas são do Estado, né? E no caso a Polícia Militar. E aí você passa até para as rodovias também. Não pode esquecer que o trânsito, né, ele tem uma abrangência maior. Ele pega as vias, né? E a gente preocupa muito, e são adotadas muitas ações, foi o que você falou, preocupado com mobilidade, com sinalização, com pintura. E o principal, que são os usuários da via, você não tem um trabalho, eu pelo menos não sei que tem. A cidade não é divulgado, não é conhecido, um trabalho que envolva o usuário, seja ele ali motorista, seja ele motociclista, seja ele pedestre, seja ele ciclista. Porque o ciclista também, ele tem... Então, tem problema em todas as áreas. Agora, eu vou te dar um exemplo. Em todos os tipos de veículos. A gente não tem, igual você falou, a coisa é muito simples, mas a cidade não está estruturada, foi o que eu te falei, não tem estrutura, o trânsito não é profissionalizado. Você chega, vou te dar um exemplo, você chega em Nova York ou você chega em Londres. Eu vou te dar um exemplo, há 3 meses atrás eu estava em Nova York, teve um princípio de atentado num prédio lá no centro de Nova York, em Manhattan. No coração de Manhattan, próximo da Times Square. Em 5 minutos, o trânsito já estava todo desviado. Todo fluindo, todo desviado. E lá nós estamos falando de 50 mil pessoas, nós estamos falando de 9 milhões de pessoas. A coisa flui. Um instantinho, ele dá o gargalo e já tem solução. Por quê? Porque você tem a estrutura instalada no município. Isso que você está falando, hora o guarda vai, hora o guarda não vai, é porque não está definido, não tem essa estrutura. Claro. A cidade não tem até hoje, é um absurdo um negócio desse. Eu fico andando na cidade, ela não tem uma estrutura humana de trânsito. O guarda vai fazer aquilo e depois, se der, ele vai cuidar de trânsito. Percebe, Alex? Então a gente precisa construir essa estrutura de trânsito. O que é essa estrutura de trânsito municipal? Quem são as pessoas que vão cuidar disso? Igual você falou, das escolas. Outra questão, você tem horário de pico, você está lá programado o sinal lá. Então, na hora que dá horário de pico, às vezes um dia tem um movimento maior, sexta-feira, segunda e tudo. Às vezes dá condicionamento, chega lá naquele posto de trabalho, lá na escola, e não tem ninguém fazendo nada. Então, isso parte do pressuposto do quê? Que você não tem uma estrutura. Você tem a questão de trânsito, preocupado com sinalização, igual você falou, rua aqui, vira ali, mas você não tem aquela estrutura preocupada com quem vai usar o trânsito, que é o motorista que está saindo do serviço, que naquela hora você precisa inverter o sinal, você tem que dar fluxo nele, é o rapaz que está saindo da escola, é aquele rapaz todo dia que pega a bicicleta, entra na contramão, aquele vai causar acidente, atropelamento. Então você precisa ter o agente ativo no trânsito. Então isso tudo que você falou se resolve com o agente ativo, designado, treinado, capacitado para fazer isso. E nós não temos isso. Bom, para finalizar, a gente vai falar agora sobre defesa civil, até pela questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que o nome da defesa civil foi muito evidenciado no país todo. E saiu um estudo da Casa Civil que 1.942 cidades do território nacional, elas têm riscos de desastres ambientais, inclusive Itabirito, Ouro Preto e Mariana. Eu até, para fazer uma reportagem, eu pedi para a prefeitura, se a prefeitura tem algum estudo, até depois desses dados que a Casa Civil soltou, e a resposta foi os estudos depois das enchentes de 2022. Depois de 2022, a gente teve mais situação de alagamento aqui em Itabirito.
Então eu queria saber de vocês, você até falou na live da semana passada, né, a questão de enchente que já tinha um projeto, né, na prefeitura, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre a questão da defesa civil nessas situações e a questão de prevenção, porque não é esperar acontecer, morrer, a cidade entrar, né, em situação de calamidade pública para ressaltar o nome da defesa civil ou tentar fazer alguma coisa. Eu queria que vocês falassem sobre isso para a gente finalizar. Bom, pois não, eu vou ser bem sucinto para as pessoas entenderem. Quem assistiu a live na semana passada sabe que eu falei que tem solução, né? E a solução está aí. O projeto está na prefeitura, né? Tinha que ter sido executado. Ainda mais com essa dinheirama toda que tem, tinha que ter sido executado. É chegar e executar. Próximo prefeito chegar, ter peito, executar, e aí vai o seguinte, mitigar, ou seja, vai diminuir, vai melhorar a questão. Não vai acabar com a enchente, não. Tem jeito de acabar com a enchente, não. Eu nunca vi um lugar no mundo que falasse, não, que não tenha, não. Que eles falassem que acabariam com a enchente. Tem lugar que nunca teve, né? Mas tem. Vou dar um exemplo de uma cidade aqui, da topografia espetacular, e tu nunca teve enchente, que é Ouro Branco, né? Não tem, é tranquilo. Não é em relação a isso. Eu estou falando o seguinte: não é que não tem enchente, é que você pode diminuir em 80%. Provado. Não sou eu, Alex, que está falando aqui, não. É quem entende. É uma empresa que fez o projeto, são pessoas que estudam isso, que elas estão lá por conta disso. Entendeu? Você quer falar de seguro, por exemplo, de administração pública, principalmente na prática, você pode discutir comigo, eu tenho condição de discutir, graças a Deus. Entendeu? Mas para eu discutir tecnicamente um caso desse, tem que ser com quem entende. A empresa fez o projeto está lá, tem que ser executado. Então, o próximo prefeito também tem que chegar, se gastar com o projeto, não mudou absolutamente nada em relação ao Rio aqui. Nada. Até está sendo bem fiscalizado, a própria população fiscaliza, e isso é muito interessante, né? Porque depois do caos que virou Itabirito em 2022, aliás, já vem fiscalizando há mais tempo, mas principalmente depois disso, todo mundo fiscaliza. Então, chegar e colocar e resolver. Agora, a ação da Defesa Civil, eu deixo para quem entende. O coronel vai nos explicar. Mas quero deixar bem claro para vocês, bem claro para todo mundo. Eu não estou falando de encosta, eu não estou falando de barranco, eu estou falando do rio, que é o que deu e dá, e se a gente bobear, vai continuar dando os maiores prejuízos, que não é nem para a prefeitura, se vocês querem saber a verdade. A prefeitura é a que menos tem prejuízo com enchente da cidade. É para a população. É a que menos tem prejuízo. A prefeitura é a que menos tem prejuízo. Quem mais tem prejuízo é a população ribeirinha, que dessa vez não foi nem ribeirinha, mas o rio encheu tanto, foi tanto, que ele foi em lugares que nós nunca esperávamos que fosse. Né? Então, é isso aí. Essa é a minha opinião. Solução tem? Tem. É chegar a ter peito, quem for o próximo prefeito, é chegar a ter peito e fazer. Não dá para fazer no primeiro ano, evidentemente, claro. Isso aqui não é mandrake, é prefeito, né? Então ele vai chegar e vai, obviamente, contratar, licitar e fazer. Tenho certeza que no segundo ano, né? No segundo ano, ou seja, de 2026 para 2027, já está resolvido o problema. Se tiver boa vontade e competência, faz. Coronel, a sua parte, por favor. E a gente acrescenta, Alex, né? Como você disse, já tem esse projeto, eu não conheço, mas com certeza ele é um projeto técnico, né? É a questão do rio. O que a gente tem que entender é que a gente não pode continuar enxergando defesa civil só pós-fatos. A gente tem que pensar desde o primeiro dia da próxima gestão, das gestões futuras, né? Foi o que eu falei, que estruturar aquele órgão que é o zelador disso aí. Tem que ter medidas que já vão ser tomadas, que vai atender tanto a questão de rio, como a questão também, nós estamos, né, Alex, até essa área de mineração, você e seu irmão conhecem bem, né? A gente tem alguns conhecimentos também, informação a respeito. Forquilha 1, 2 e 3, o fim do descongestionamento dele é 2035. Então, essa área nossa toda de centro, né, ela precisa ser bem cuidada, monitorada, em parceria com as mineradoras, com ações que vão fazer. Ninguém está falando que vai haver, mas a gente tem que trabalhar antes. Não tem que esperar acontecer algo parecido. Nós já fomos alertados, a Raquel falou, né? Essa questão climática, nesse ciclo, o ciclo da água que eles falam, né? Isso já tem, com esse aquecimento global, essas questões, a gente precisa estar monitorada, a cidade tem que estar preparada, né?
tem instrumento no mundo todo. Você pega a China, né? A China já construiu instrumentos para aquele alagamento que tem lá, o Japão também. Então a gente precisa construir essa estrutura, igual você colocou, e ter também a estrutura de defesa civil preparada para isso. Ela tem que estar preparada para as encostas, para a região dos distritos. Então isso tem que estar instrumentalizado. Aconteceu o evento, a estrutura tem que estar funcionando. Ok, eu acredito que é o seguinte, eu falando da parte prática, Coronel falando da parte técnica, que entende como poucos, eu acho que deu para entender o que é o objetivo e o que não é só o objetivo, o que tem que ser feito. Ok? Bacana, isso aí. Alex, muito obrigada mais uma vez, né, por aprender tanto aqui de administração pública. Falo senão que você me compromete. Não, teve uma pessoa na live que falou assim, vamos pegar a caneta e o papel para anotar que a aula vai começar. E é verdade, toda vez é uma boa prática, aula. experiência. Com certeza. Coronel e Baião boa vontade. também, com certeza. Coronel Baião também, muito bom, todas as informações sobre segurança, sobre trânsito. Trouxe muita coisa aqui para acrescentar, eu acho que, como vocês falaram o tempo todo, para o próximo prefeito, né? Teve muita dica valiosa aqui. Então, queria agradecer você, Alex, você, Coronel, e pedir para todo mundo que nos acompanhou para curtir e compartilhar o nosso material no YouTube, no Instagram e tudo que a gente tem divulgado aqui da pré-campanha do Alex. Obrigada, Alex. Obrigada, Coronel. Coronel, suas considerações finais. Alex, a gente procurou aqui dar uma pincelada, né, porque o assunto é muito complexo, né, a gente vê, quando assustou já tinha 1 hora e pouco, né, a assessoria está alertando aqui, a gente deu uma pincelada no assunto. O que o cidadão itabiritense, ele precisa, ao exercer o direito sagrado dele, né, ao voto, é que eles façam uma boa escolha, pensando no bem da cidade. Solução, eu quero tranquilizar você, é o seguinte, solução para melhorar a segurança pública, a defesa civil, o trânsito, que foi o tema que nós tratamos hoje aqui, tem, e não precisa, como o Alex fala, para ontem. Basta quem estiver à frente procurar implementar, colocar pessoas para ajudar, como você mesmo disse, independente de cargo, né? A mão está estendida. Né? Nós temos laços em uma instituição perene, né? De 250 anos, e a gente vem aqui como cidadão, dar uma contribuição. Se vocês quiserem, a gente tem como ajudar a construir na cidade, né, o próximo prefeito, a melhorem muito, porque nós não podemos a cada 4 anos começar do zero. Então a gente tem que evoluir para que todos não aconteça, igual aconteceu na área do Central, né, 2022, nós temos que aprender. Olha o caso do Rio Grande do Sul, né, essas questões do trânsito também, cidades já tem iniciativa e nós não temos isso até hoje, com essa quantidade de recursos que a cidade tem. Então a gente quer ajudar. Espero que o próximo gestor tenha sensibilidade de chamar as pessoas de bem da cidade, que tenham conhecimento para ajudar nisso. Ok. Bom, eu também tenho que agradecer ao Coronel o convite que aceitou prontamente, né, a vir bater esse bate-papo com a gente. Tenho certeza que nós aprendemos muito, temos certeza também que a população aprendeu muito, tenho certeza que a Raquel também aprendeu muito, né? E a gente, claro, com quem entende, evidentemente, e convidar vocês para participar, não deixar de participar desse podcast, não é só pelas questões políticas, não. A gente tem que entender que nós estamos numa pré-campanha e aqui é um trabalho político, mas a gente aprender, como é o caso do Coronel, como é o caso do Volney, como é o caso do Biranei, como é o caso da própria Câmara que esteve aqui representada pelo Renê e que, obviamente, virão outros vereadores também fazer esse AlexCast com a gente. Né? Sem dúvida, com a live que nós fizemos, que foi muito concorrida, né? Inclusive, foi muito bacana, eu dei sorte, né? Eu peço ao Divino Espírito Santo que me ilumine para a gente poder fazer um trabalho bacana e falar o que tem que ser falado, né? Realmente. Então é isso aí. Um abraço para todo mundo, muito obrigado. Na próxima terça nós teremos outro AlexCast com outro convidado, falando de um outro assunto, evidentemente, que é de interesse da população. Um abraço e muito obrigado.